Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula falando mais sobre consórcio. E eu sou a Paula Daguani, especialista e supervisora de consórcio, e eu venho trazer com vocês, compartilhar com vocês da minha vivência aí, e compartilhar conhecimento também. E hoje eu venho trazer um assunto aí, uma questão. Você sabe como montar um planejamento aí para o seu cliente? Você tem dúvidas? Então fique até o final desse vídeo e entenda um pouco melhor. Bom, vamos lá. Para quem já trabalha na área de consórcio, sabe que a maioria dos clientes vem mais com a questão aí de um objetivo, de fazer o consórcio querendo para amanhã, mas a gente sabe que não é assim, né? E a gente tem que trazer isso para o cliente, para ele poder entender que o consórcio ele é um planejamento e não um milagre, né? Então, assim, hoje a gente tem que ouvir o cliente para poder montar algo dentro da realidade dele e dentro do que a administradora pode oferecer. Porque tem muitas situações, pelo menos eu, né? Tem muitas situações, e a minha equipe de consórcio também, de clientes que vêm querendo contemplar, só que às vezes não tem o que as administradoras de consórcio oferecem de grupos aí para uma contemplação. Então, eu venho trazer da forma que eu aprendi, que eu coloco em prática e como eu ensino os meus consultores, né? Então, como funciona? Hoje, quando chega um cliente até nós, né? É, o cliente vem, ele traz a realidade dele, vamos supor que ele quer trocar o carro, né? Ele tem um carro mais inferior e ele quer pegar um carro um pouco melhor. Então, o que que eu ensino e o que que eu faço? Né? Nós ouvimos o cliente, nós explicamos primeiramente como funciona o consórcio, que o consórcio ele é um planejamento, não é uma compra rápida. Se você quer uma compra para amanhã, o correto é você juntar um dinheiro e comprar à vista ou você financiar. Só que a questão do financiamento, você paga um valor mais alto, né? Principalmente se você tiver uma entrada baixa. Então, a taxa de juros ela sai muito alta. E o consórcio ele é o inverso, ele consegue te oferecer uma taxa, né, administrativa muito baixa, porém você tem que aguardar a contemplação, né? E esse aguarde da contemplação é das formas que eu expliquei, né, dos vídeos anteriores aí, é por sorteio e por lance. E aí na questão quando o cliente ele quer uma contemplação mais rápida, né, que ele tem um lance. Então o que que eu busco entender, né? Acredito que você que já trabalha com isso também trabalha dessa forma, né? Ou se você não trabalha, comece a colocar isso em prática, porque às vezes se você tem uma dificuldade de montar um planejamento, de entender o que o cliente tem e oferecer os grupos que cabem no perfil dele, então é legal você entender aí que eu acredito que você vai buscar ter algo mais assertivo aí na contemplação, né, dos objetivos aí dos clientes de vocês. Chegou o cliente João. O cliente João, ele quer, ele tem um carro hoje que custa 50 mil e ele quer comprar um carro de 100 mil, né? E ele pode pagar parcelas aí até R$ 1.500, um exemplo, tá? Dentro dessa situação, eu vou analisar o que, que eu tenho de grupo que se encaixe no perfil dele. Porque hoje a gente tem grupos novos e grupos em andamento, que eu vou explicar no outro vídeo aí como funciona um grupo novo e um grupo em andamento. Então, com isso, eu vou ver o grupo que melhor se encaixe dentro do perfil dele, em questão a valor de parcela, em questão ao crédito que ele precisa para a compra aí do novo veículo e o valor de lance que ele tem. Se dentro dessas informações eu tiver um grupo que se encaixe melhor na realidade, no perfil dele, eu vou apresentar. Porque com isso, eu vou conseguir atender ele da melhor forma possível. Lembrando que, né, que eu trabalho dessa forma, aprendi e eu passo aí os meus consultores. Nós nunca devemos garantir uma contemplação 100%, porque o consórcio, ele, claro, você tem a garantia da contemplação, mas nós não podemos garantir a data da contemplação, porque ele é um planejamento. Então, assim, dentro de um grupo de consórcio, ele vai contemplar várias pessoas aí, uma por sorteio e o restante por lance. Então, dentro do lance, ele contempla vários por mês, né? Aí depende do saldo financeiro dele. Então, vamos supor que o grupo ele puxou 4 consorciados aí. Então, vai puxar os 4 maiores lances. Se esse cliente, que eu montei um planejamento para ele, dentro das informações que ele me passou, ele for contemplado, ele tem, né, na administradora de consórcio que eu trabalho, o cliente tem 2 dias úteis para pagar. Ele pagando o lance, né, estando tudo ok, ele vai para a parte de aprovação, da aprovação do nome, tudo certinho, né, do cadastro dele, e depois o processo aí da liberação do crédito e compra aí do seu veículo. Só que para chegar a tudo isso, para chegar numa contemplação, para chegar num processo aí de aprovação do cadastro,
aprovação do veículo e liberação do dinheiro, tem o processo de você planejar para fazer algo assertivo. Então, é através das informações, como eu disse anteriormente, do valor que o cliente precisa de crédito, da parcela que ele quer pagar e quanto tem de lance, eu consigo obter as informações para achar um grupo no sistema. Porque assim, não adianta nada, às vezes tem muitos clientes que vêm, acredito que muitos passam por essa situação, depois vocês comentam aí também, de clientes que chegam falando assim, ó, antes de tudo, antes de saber de consórcio, antes de saber como funciona, se já conhece ou não, já vem assim, ó, me passa a parcela aí de um valor de 100 mil, né? Então, assim, tem muitos construtores que trabalham já passando tabela, já passando qualquer valor. Mas eu acredito que isso não é uma venda, né? A gente não tira pedido. Então, antes disso, a gente tem que entender, é o que eu passo para os meus consultores, a questão de se o cliente já conhece consórcio, se ele já fez alguma vez, se ele já foi cliente da administradora que a gente trabalha, porque através dessas informações eu vou explicar, né? Eu vou ouvir, depois eu vou explicar como funciona o consórcio se necessário, e aí depois de tudo que eu tirei as dúvidas, eu vou montar o planejamento em cima do que ele queira. Às vezes tem muitos clientes que às vezes não tem a questão do valor de lance do que o grupo oferece, né? Então a gente oferece a questão do lance embutido, que é um valor que ele pode usar do crédito, e se ele usar esse valor é descontado do crédito que ele pegou. Então, assim, é tudo a gente ouvir o cliente, o que ele tem, o que ele precisa, para a gente poder atender da melhor forma possível. Porque, assim, um cliente bem atendido é um cliente feliz depois, né? E esse cliente feliz, ele vai vir fazer outros consórcios, ele vai indicar, se ele tiver algum problema e você estiver ali para auxiliar ele sempre vai te procurar, você vai ser o consultor ou consultora de referência dele. Então, assim, o ideal é o quê? É a gente ouvir todo o processo para poder montar algo assertivo e poder atender ele da melhor forma possível. Então, para você aí que trabalha, né, que é um consultor ou consultora de consórcio, entenda um pouco sobre esse vídeo. Se você não faz, comece a aplicar no seu dia a dia aí, porque eu tenho certeza que você vai ter planejamentos aí mais assertivos. Eu tinha uma dificuldade muito grande em questão a montar um planejamento para o cliente, né? De achar grupo, de entender como funciona o grupo. Só que com o tempo eu fui aprendendo, né? Eu fui buscando, eu tive alguns supervisores aí que me auxiliou muito nessa questão. E hoje eu consigo montar um planejamento mais assertivo para o cliente. Só se o cliente ele não tem o lance fica muito fora, eu não consigo atender ele com o grupo. Só que de qualquer forma eu deixo muito claro para ele como que está a situação do grupo, porque não adianta eu inventar uma história, sendo que depois ele vai ter acesso ali no aplicativo, no site, na área do cliente dele, ele vai conseguir visualizar tudo que eu disse. Então, mesmo que às vezes ele não tenha algo para contemplar dentro daquele grupo, eu busco deixar bem claro para ele, porque se ele fizer, ele pode às vezes talvez demorar um pouco a contemplação, se depender do lance, se o lance estiver um pouco acima do que ele tem, só que ele está ciente de tudo. Então, sempre busque ouvir o cliente para você atender da melhor forma possível, porque nós não estamos vendendo ali o bem, nós estamos vendendo de primeiro momento o papel. O cliente ele vai investir um dinheiro todo mês ali sem ter. Então, o cliente ele tem que estar muito, ele tem que visualizar muito bem tudo que está sendo passado para ele comprar a ideia, para você gerar uma confiança, ele ter confiança em você, sendo do que ele está fazendo é algo bom para ele também. Então é isso. Espero ter, espero ter agregado novamente aí no dia a dia de vocês, na vivência aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa alguma sugestão, perguntas aí, que o que eu puder eu vou responder e eu vou trazer aí no próximo vídeo aí. Então foi um prazer estar aqui novamente nessa aula aí, né, falando mais sobre consórcio. Espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando e puder compartilhar aí, né, com pessoas que estão no mesmo segmento aí, e também você puder colocar em prática aí, né, o que eu venho compartilhando aí, tenho certeza que vai ser muito assertivo na realidade de vocês. E se for, comente aqui também, tá? Então, novamente foi um prazer. Até a próxima aula. Tchau!